Então a palavra JDM apareceu na sua vida e agora você quer saber mais sobre. Você tem um mundo infinito de coisas para aprender. Só que relaxa, isso você vai aprendendo ao longo do tempo, porque afinal, todo mundo começa em algum lugar, né? Por isso, eu tô aqui para te ajudar nesse começo. E bem-vindo ao Guia de Iniciantes para um Mundo de Carros JDM. Eu sou o Pine e vou te introduzir ao básico de toda a mística em volta desse universo, para você já sair pelo chão correndo sem perder muito tempo. Seja você um gearhead, fã de anime ou só tá começando em qualquer uma das duas comunidades e quer saber mais dessas máquinas nipônicas, vambora! Primeiro de tudo, você tem que saber o que é JDM. Não fala JDM não, que é feio. A palavra significa Japanese Domestic Market. Na teoria então, isso seria qualquer coisa que só foi produzida para o mercado interno japonês. A máquina de costura Juki da sua bisavó é JDM. Mas, por sua maioria, nós meio que só usamos essa palavra para definir carros e as coisas deles mesmo. Ou seja, carros do mercado japonês, que não foram vendidos em outros países. Mas isso nem sempre é um padrão, onde alguns carros podem ter sido vendidos em outros mercados, mas em sua maioria tem configurações diferentes dos vendidos no Japão. Aí acaba que, de verdade mesmo, só alguns modelos de tal carro são JDM, mas a maioria das pessoas pode considerar o modelo inteiro como um carro JDM, porque é mais fácil. Então, com essa premissa, esses carros começaram a construir uma aura misteriosa ao longo dos anos enquanto conquistavam os seus espaços no mercado. As primeiras máquinas japonesas que começaram a ganhar atenção foi na virada dos anos 70, uma época que a maioria das marcas nipônicas ainda estavam se estabelecendo no mercado mundial, e a perspectiva popular ainda era que eram carros dispensáveis de pouca qualidade por serem mais baratos do que marcas europeias ou americanas. Só que nos anos 70, pelo menos no Japão, esses carros começaram a se provar bem confiáveis, de um acabamento bom, mesmo que talvez com materiais baratos. Porém, o mercado mundial ainda não ligava muito porque que estava acontecendo no mundo automotivo no pós-guerra do país do sol nascente. Foi quando a crise do óleo atingiu e a população mundial começou a favorecer mais os carros econômicos e baratos, principalmente nos lugares que esse ainda não era o padrão. E por sorte, essa resposta se tornou os carros japoneses, que receberam uma fama de confiança maior do que marcas populares alemãs, francesas e italianas. E foi aí que a mística dos JDM começou a tomar força. É claro que tínhamos os modelos globais, tipo um Honda Civic ou um Toyota Corolla. Mas e os outros modelos, aqueles que não saíam do país de origem na qual eram desenvolvidos? Em um mundo que não era tão globalizado assim, a grama do vizinho sempre parece mais verde, né? Porque temos que lembrar que naquela época não existia muito paridade de modelos entre países. A montadora fazia seus estudos de mercado e faziam diferentes versões de carros para serem vendidos localmente. Para o cidadão normal local, pouco importava se a Europa tinha um carro que os Estados Unidos não tinha, ou vice-versa. Um Opel Rekord virava um Opala no Brasil, um Fiera no México, um Ranger na África do Sul. Era uma bagunça total que não era muita gente que ligava de verdade, mas algumas pessoas, inevitavelmente como qualquer outro tipo de coisa, ligavam e desejavam o que é estrangeiro. Então, quando o mundo desfrutava de um Civic Si, os japoneses aproveitavam uma versão melhor no Type R. E a vontade de ter o melhor, o mais divertido, era infelizmente forçada a virar sonho, por causa de uma lei de restrição ou alto custo de importação. Mas eu já tô colocando os cavalos na frente da carroça e falando dos modelos, então já que estamos aqui, vamos falar deles. Então é o seguinte, o mundo JDM tem centenas e centenas de carros, e nem todos são lá muito desejáveis, e você não vai escutar o nome de todos assim muito facilmente, porque na maioria dos casos, são carros feitos para serem carros, não para correr rápido, ter um motor diferente ou ser bacana. E nisso tem camadas quando o fator é reconhecimento mundial dos carros. Por exemplo, um Supra é um carro que todos já ouviram falar. Agora, um Cosmo, quem já tem tempo suficiente na comunidade já deve ter ouvido falar, mas em sua maioria, Então um Mighty Boy, um Luce, só sequelado que fica olhando o site de vendas japonês que vai saber que carambas é isso. Então, para não te encher muito a cabeça e deixar você explorar por você mesmo, eu vou falar de alguns carros mais famosos, para você conseguir ter uma base de quais são os ícones do assunto que você vai mais ver por aí. Porque honestamente, aprender novos tipos desses carros é uma das coisas mais divertidas de se fazer nesse assunto. Mas enfim, como já falamos, Toyota Supra é um carro que já era bem apreciado desde a sua época.
época, popularizados em filmes como Velozes e Furiosos, mas, assim como a maioria desses carros mais famosos, hoje em dia você só vai ter um desses vendendo um rim, e talvez ainda não seja o suficiente. Nissan fucking Skyline. A grosso modo, o modelo JDM mais famoso de todos, com vários anos e aparências que são bem amadas pela comunidade. Um carro que começou como um carro redondo como qualquer outro, mas evoluiu no que muitos acreditam ser a perfeição, um monstro. O apelidado de Godzilla, por causa da dominância nas corridas da época. Os principais são os que recebem o nome de R32, R33 e R34. E é claro, a versão GTR é a cereja no bolo. Um dos carros mais bem acertados e com tecnologia impressionante para a época. Algumas menções honráveis de Skyline são o caixote, que é apelidado de Hakoska, o primeiro Skyline a se provar um monstro, o modelo mais raro no Camry, e também o recente R35. Ele não é bem um Skyline, mas continua na mesma família. Mas por ser um carro vendido mundialmente, ele fica meio de fora nas conversas mais puristas. E então, para completar o grande trio, Mazda RX-7, o carro que fez muita gente amar um Doritinho rodando freneticamente com o motor, e um dos carros com o design mais bonitos que existe. O mais famoso é o modelo que chamamos de FD, mas o FC também é muito bem visto. NSX, o matador de Ferrari que desapontou muito as massas durante a sua época de lançamento, por só ter a cara braba de caçador de animais italianos e não ter motor o suficiente para bater de frente com uns V12 ou V8. Só que assim que sua produção chegou ao fim, e uma pitada de nostalgia por um carro sensacional, com o dedo do Senna em sua produção, se tornou um dos gigantes e um dos carros mais amados pela comunidade. Mitsubishi Lancer e Subaru Impreza eram carros sedãs meio meh, que eram só carros básicos mesmo, que nem aquele desenho que você fez quando tinha 4 anos. Mas assim que as corridas de rally precisaram de um carro para dominar, Lancer Evolution e WRX STI nasceram e botaram terror na pista de terras e em muito dono de carro tração traseira. Esses carros, ao longo dos seus anos de produção, foram vendidos mundialmente. Então, os mais apreciados por sua raridade, por serem uma fruta mística, são os que vieram mais cedo e, claro, que foram vendidos apenas no mercado japonês. Para não esticar muito esses nomes, vou falar só de algumas menções honráveis que você também vai conhecer por aí. O AE86 ou AE86, o famoso Hachiroku, Honda S2000, o primeiro carro de JDM que eu vi na minha vida, Mazda MX-5, que recebe o nome de Miata e também de Roadster pelo mundo. Farolzinho que sobe e desce é a melhor coisa que existe, e é ilegal você tirar eles pra colocar um fixo, tá? E também, ninguém importa, mas eu tenho que incluir meu amorzinho Suzuki Swift, tanto os modelos mais recentes que são muito bacanas, tanto o antigo GTI. Ah, perfeito. E é claro, o Nissan Silvia. O carro que para muitos é o melhor chassi de drift. Mas com certeza tem muitos outros que você vai ficar anos descobrindo carros novos. Então, já que a gente falou de drift, vamos falar um pouco do que as pessoas fazem com esses carros que os deixaram famosos pelos anos. O drift é uma parada que não é de sempre que é bem vista. É um tipo de forma delinquente de fazer asneira nas montanhas japonesas, mas foi crescendo ao longo dessas comunidades e ao longo dos anos, diversos filmes, mangás, animes e eventos o ajudaram e fizeram uma das modalidades de competição automotiva mais famosas, principalmente quando o assunto é JDM. É claro que também, correr em circuito é famoso no mundo inteiro, mas foi nessas corridas que muitos dos carros mais famosos de todas as marcas fizeram seus nomes. O Skyline se tornou o Godzilla depois de ganhar diversos desses eventos, principalmente da sua rivalidade com os Mazda. A mesma coisa com o Rally. Enquanto Nissan e Mazda ficavam ocupados em correr rápido em asfalto, Mitsubishi e Subaru estavam lá na terra desafiando seus Lancia e Peugeot da vida. E além desses, também, algo que dominou a comunidade japonesa por muitos anos, e ainda domina pra falar a verdade, é o Time Attack, a busca incansável de diminuir o tempo total de percurso. É daqui que saem aqueles carros que parecem um jato militar, ou uma mesa de piquenique, uma sala recreativa em uma empresa de tecnologia finlandesa ou californiana. Certo, o mundo JDM tem alguns termos que você vai ver muito por aí. Assim como tudo que a gente já tá falando, eles são quase infinitos. Mas para não te deixar sem uma referência inicial, um toger é uma passagem de montanha entre cidades, ruas geralmente fininhas e sinuosas que contornam e atravessam uma montanha. Se você vê um carro que custa milhões, com uma menininha de anime com uma qualidade perfeita estampada do lado, é pra te dar uma vergonha alheia imensa mesmo. Mas se você só gosta de carros e aquilo te dói o suficiente, não se preocupe, quem gosta de anime também aperta os olhos e sente uma dor interior vendo isso. Porque isso se chama Itacha. Uma mistura de palavras japonesas, mas o principal é Itai, que significa dor, doer.
Ou seja, todo mundo tá junto nessa situação. Bipo é esse tipo de carro. É o jeito japonês de falar VIP ou VIP, já que eles não têm o som de V direito. Bosozoku é uma comunidade geralmente formada de filhos de Yakuza, que saíam fazendo merda nas ruas. Mas geralmente, quando você escuta Bosozoku ou Kaido Racers, é em referência a esses tipos de carros. Bosozoku é a pessoa e Kaido Racer é o carro. Dorisha é um carro de drift. Hashiriya é um piloto de rua. Shaken é o sistema de inspeção que os japoneses têm que passar para registrar o carro. Wangan é uma via expressa em Tóquio que foi palco de muita gente dirigindo muito rápido. Isso é uma folha de Wakaba. Fica pregada nos carros quando a pessoa é iniciante na direção. Existe muito mais coisa, mas vamos deixar isso por aqui para não sobrecarregar sua cabeça. E agora vamos falar das pessoas mais importantes nesse meio que você vai ouvir falar várias vezes por aí. Keiichi Tsuchiya, o Drift King, famoso por popularizar o drift e por sua personalidade, e é ícone em várias coisas automotivas japonesas, como revistas e programas de TV. Hot Version e Best Motorin são as mais famosas e ele apresenta junto de outros dois gigantes, Max Orido e Nobi Taniguchi, que são pilotos de corrida que já participaram de trocentas modalidades diferentes. E também Kunimitsu Takahashi, o pai do drift, além, é claro, de muitos outros ícones. Equipes, oficinas e marcas também são gigantes nomes que em algum momento você vai ouvir falar. Areia Memiya, famosa pelos RX-7, Midori Save, Spoon, Mines, Powerhouse Amuse, Yashio Factory, Advance, Jace Racing, RWB os Porsches, Liberty Walk, Mugen, HKS, Veilside, Grady, Star Road, Midnight Club, dentre vários outros nomes que rasgavam pelas ruas e circuitos fechados pelo país oriental. E com certeza você vai escutar a maioria desses nomes muitas vezes. Você também vai escutar muito nome de circuito, principalmente se você assiste muito youtuber no Japão ou se você se interessa por jogar simuladores e tal. Ebisu Circuit, Fuji Speedway, Suzuka, Tsukuba, Nikko e tal. Mas não vale muito a pena a gente aprofundar muito nisso agora, porque isso você vai vendo com o tempo e com as mídias que for aparecendo para você. Mas também tem outros lugares famosos pelo país que não são circuitos, como por exemplo a Wangan que falamos anteriormente, Tatsumi Yumi Hotaru. E é claro, Daikoku Futo, que é um estacionamento de descanso no meio de um complexo de vias em Tóquio, que basicamente toda noite é dominado por entusiastas e é simplesmente sensacional de ver. Por fim, se você gosta de animes e tal, temos dois dos pilares do mundo de JDM. Initial D, que aborda o lado mais do drift em diversos togas pelo Japão, e também Wangan Midnight, que puxa mais pelo lado do top speed. E é claro que dirigir com o Eurobeat estourando no alto-falante é mais legal. E chegamos ao final do guia. Tem muito mais e diversas coisas que eu tive que deixar de fora, como a vez que um cara chamado Smoke Nagata foi preso no Reino Unido depois de ultrapassar o limite de velocidade numa autoestrada com um Supra V12, algo bem normal, né? Mas o que eu falei aí já é o suficiente para te introduzir nesse mundo, que talvez seja um pouco intimidador à primeira vista, mas depois que você pega o jeito, não tem volta mais. Então esse foi um pequeno gostinho e um guia de iniciante para os carros JDM, e o que consiste toda a magia em volta deles. E agora você tá armado para seguir em frente e conquistar muitas coisas nesse meio. Boa sorte pela busca desses carros e aproveite tudo que essa comunidade tem para oferecer, porque é muito legal. Espero que tenham gostado e até mais.